Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu norte. Olá, para você que acompanha o Grupo Norte de Comunicação, seja muito bem-vindo a mais um Ponto Norte. E hoje a gente recebe o senador Hamilton Mourão, general, que já foi também vice-presidente do Brasil. Seja muito bem-vindo. Sei que a sua agenda está muito corrida, mas você encontrou em um tempinho para falar com todo o Brasil e com a população da região norte diretamente. Olha, Samira, uma satisfação muito grande ter recebido o convite aqui, né, do Grupo Norte e principalmente que o grande, vamos dizer assim, público de vocês está situado na Amazônia, porque é uma área onde eu tenho família e por qual eu tenho muito carinho e ressalto em todos os lugares que eu vou a importância da Amazônia para o Brasil e para o mundo. Perfeito. Antes da gente começar aqui essa rodada de perguntas, de entrevista, vou dar aqui um breve resumo da biografia de Hamilton Mourão, do senador. Ele é um político general brasileiro, nascido em Porto Alegre em 1953, foi vice-presidente do Brasil de 2019 a 2023, ao lado de Jair Bolsonaro, e desde 2023 é senador pelo Rio Grande do Sul. Mourão tem uma carreira militar de destaque, tendo se aposentado em 2018, após ocupar várias oposições do comando do Exército, e em 2018 foi eleito vice-presidente, em 2022 foi eleito senador, mantendo sua influência política no Brasil. O senhor é filho de amazonense? Exatamente, Samira. O meu pai, nascido na cidade de Humaitá, lá no Amazonas, e eu tenho família, hoje ainda tenho uma tia viva, primos, primas, então o Amazonas é o meu segundo estado, vamos dizer assim. O senhor passou uma parte da sua vida em Manaus, na capital? Morei 3 anos em Manaus, já casado com meus filhos lá. O meu filho, quando ingressou na universidade, ingressou lá na Universidade Federal do Amazonas. A minha filha estudou no Colégio Militar de Manaus e depois residi lá na Cabeça do Cachorro, em São Gabriel da Cachoeira. Olha só. E onde que o senhor morava lá em Manaus? Morava lá ali no São Jorge, à frente do quartel do 1º BIS. Sim. E o que o senhor gostava de comer lá que o senhor tem falta hoje aqui? Um bom tambaqui, né? Porque aqui não é tambaqui de cativeiro, é tambaqui pescado. É óbvio. Né? E óbvio, a tartarugada, né? Que a gente não pode falar muito, né? Porque na casa da minha tia Maria, todos os sábados havia um almoço da família. E sempre tinha aqueles pratos típicos, né? Pirarucu de casaca, tartarugada, tambaqui, né? Então, e hoje quando eu vou a Manaus e encontro lá meus primos e as minhas primas, sempre há um jantar, um almoço com essas comidas típicas lá do Amazonas. E o X-Caboclinho? X-Caboclinho também foi, mas não era um grande fã do X-Caboclinho. Né? Mas assim, no seu dia a dia hoje a gente não consegue encontrar tantas coisas, né, amazônicas aqui em Brasília. Tem alguns lugares aqui que você até consegue encontrar, né? Mas realmente a realidade, né, o paladar você sente quando está lá na região. Né? Senador, então a minha primeira pergunta é, o senhor como ex-vice-presidente e agora senador, qual é a sua visão sobre a atual política de defesa nacional do Brasil? O que o senhor acha? A gente avançou, a gente estagnou, a gente retrocedeu? Qual é a sua avaliação com relação a isso? Bem, uma política ela tem que se basear, né, vamos dizer assim, numa estratégia, né? E, no caso específico, a nossa estratégia é uma estratégia de presença, né? Então, nós temos um país de dimensões continentais, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com 7.500 quilômetros de costa, né? Uma fronteira terrestre de 17 mil quilômetros com 10 países, né? Países que são 5 países diferentes dentro de um, então tem que haver uma presença das Forças Armadas nesse largo território e principalmente considerando a Amazônia, que é um grande vazio demográfico. Né? E a outra questão, né, é a dissuasão, é uma capacidade operacional para que nós sejamos respeitados, né, como nação, porque alguém vai olhar, não, esse pessoal aí tem uma força armada digna.
Mas, obviamente, o que acontece? Para você executar essa política, você precisa de recurso. E, ao longo dos últimos 40 anos, vamos colocar assim, 30 anos, vou botar, os recursos têm sido escassos e insuficientes para que essa estratégia seja efetivamente implementada. Na época que o senhor foi vice-presidente, houve aí muitos militares em cargos, né, importantes no governo federal. Hoje a gente já não vê isso, né, com tanta, enfim, não é tão comum. O que o senhor acha? O senhor acha que isso deveria ter continuado? Enfim. Olha, Samira, há uma discussão que eu acho que é meia, vamos dizer assim, preconceituosa sobre essa questão da participação do estamento militar na vida administrativa da nação. Eu tenho sempre respondido que o grupo militar é um grupo que ele é formado, pós-graduado, doutorado, tudo às custas da nação, ou seja, é um grupo que tem um conhecimento adquirido, uma vivência, uma competência, né, que não pode ser pura e simplesmente desperdiçada. Então, se a nação puder aproveitar essas pessoas em alguns momentos na sua administração, eu não vejo problema nenhum disso aí, não pode ser tratado como algo preconceituoso. Mas o senhor acha que há esse preconceito? Acho que parcela aí, principalmente vem da esquerda, né? A esquerda tem um certo preconceito e muitos colegas seus, né, na imprensa também têm essa visão preconceituosa sobre essa participação, até porque a maioria das pessoas desconhece a realidade no ambiente dentro das Forças Armadas, porque a parcela da população brasileira que efetivamente serve às Forças Armadas não é aquela parte da população, vamos dizer assim, que tem acesso aos melhores estudos, às melhores posições dentro da sociedade. Inclusive, nós tínhamos mais escolas militares, né, com ensino militar. E isso, com o governo atual, acabou diminuindo muito. O senhor acha que... Como é que o senhor avalia, então, a educação militar? Ela é importante? Como é que foi o desempenho no momento que o senhor foi vice-presidente, nessa época que o senhor... Não, aí a gente não pode confundir uma coisa com outra, né, Samira? Durante o nosso governo teve a questão das escolas cívico-militares. Então, a proposta pedagógica da escola cívico-militar era que a parte militar era única e exclusivamente voltada para a disciplina, que é algo que todo mundo, a sociedade como um todo, pondera e reclama sobre, vamos dizer, a desorganização, a falta de disciplina, a falta de educação que acontece com as crianças dentro das escolas. Então, a escola cívico-militar, você tinha um lado disciplinar, mas a questão pedagógica específica do ensino não havia essa influência militar. É o que ocorre nos colégios militares, né? Os colégios militares, eles têm a parte pedagógica de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases Nacional, e tem a parte militar, porque usam um uniforme, entra em forma, canta hino nacional, né? Existe aquela questão dos valores, né, vamos dizer assim, da nacionalidade. E não é uma doutrinação, né? Não é uma doutrinação. É diferente, por exemplo, das escolas de formação. Aí a academia militar, sim, a escola de formação de sargentos, aí já é diferente. Mas o senhor acha que se tivessem apostado nisso aí, a educação estava diferente, né? A gente tinha mais escolas, mais alunos tendo essa formação de disciplina mesmo, e que foi muito importante nessa época? Olha, o que eu vi é que eu visitei algumas das escolas cívico-militares e os pais dessas crianças que lá estavam, dos adolescentes, todos muito satisfeitos porque o filho estava numa escola onde havia uma disciplina, onde ninguém entra armado, onde não há, vamos dizer assim, agressões, bullying, essas coisas que você vê na maioria dos nossos colégios. A região onde esses alunos estudavam, onde essa escola também era instalada, também mudava, né? A comunidade ali. Nas diferentes cidades onde houveram, né, as escolas cívico-militares, essas escolas estavam junto das pessoas mais carentes da sociedade, né? Ou seja, que são aquelas pessoas que necessitam realmente ter um acesso de uma educação de qualidade para que possa se posicionar melhor na vida. Falando sobre educação, que acaba inserindo nessa parte da violência, na época que o senhor foi vice-presidente, se defendia muito, né, o uso das Forças Armadas para combate ao crime organizado. O que o senhor acha disso? Como é que o senhor avalia? Olha, o que nós temos que compreender, né, Samira, é que hoje no país a gente enfrenta uma narco-guerrilha. Essa é a realidade, né? Então são quadrilhas que elas se expandiram de tal forma que elas têm uma força de guerrilha, que é aquela bandidagem armada que você vê na rua, tem uma força de sustentação, né,
que lhe provê apoio médico, apoio financeiro, essas coisas todas, e uma força subterrânea que trabalha com inteligência, infiltração em órgãos policiais, etc. e tal. Então é uma coisa estruturada. E o Estado brasileiro tem que se armar melhor. Armar que eu estou falando não é armamento puro e simples, mas, né, se preparar melhor para enfrentar essa situação. É óbvio, né, que se as polícias não têm condições em determinado momento de enfrentar aquele, vamos dizer, aquele braço que aparece, que todo mundo vê todo dia, que é a turma armada, né, o apoio da Força Armada, principalmente em ações de inteligência, de segurança, logística, é previsto até na nossa própria lei, né? A lei complementar que estabelece as missões das Forças Armadas já prevê isso aí. E com relação à proteção da Amazônia, né? Porque tem sido um tema controverso, há quem defenda, há quem seja contrário, mas na sua avaliação, Forças Armadas ali para proteção da Amazônia, é imprescindível? É imprescindível, porque os únicos que estão efetivamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né, nas nossas fronteiras, são as Forças Armadas, em particular o Exército Brasileiro. Quando você olha lá os mais de 30 pelotões especiais de fronteira que nós temos distribuído, desde lá do Oiapoque, né, até a região lá de Sena Madureira, no Acre, até a região, né, da fronteira do Acre com a Bolívia, um grande arco fronteiriço, né, essa presença é que, vamos dizer, assegura um certo controle nas nossas fronteiras. Porque o restante do Estado brasileiro lá não está. A presença sazonal da Polícia Federal, presença sazonal das entidades aí do meio ambiente, mas quem está permanentemente no terreno é o Exército Brasileiro, a Marinha e a Força Aérea. Como é que o senhor analisa os investimentos que o governo federal tem feito para essas instituições? O senhor acha que retrocedemos também? Como é que o senhor avalia isso? Vem anualmente decrescendo, né, a capacidade de investimento da Força, e as forças são, um Exército, a Marinha e a Força Aérea são caras. Então nós temos aí a questão dos caças da nossa Força Aérea, um projeto que vem se arrastando no tempo, né, e hoje nós praticamente estamos muito limitados em termos de cobertura dentro do nosso espaço aéreo. A nossa Marinha precisa urgentemente de aumentar a capacidade da esquadra. Nós temos hoje apenas uma esquadra localizada no Rio de Janeiro com deficiências. Precisamos ter uma segunda esquadra, que é a estratégia da Marinha no norte do Brasil, né? E isso requer a construção de embarcações. E o Exército, né, tem os seus projetos do míssil de cruzeiro, do sistema de segurança das fronteiras, o CISFRON, né, o projeto dos blindados. Então, esses projetos têm que ter previsibilidade, porque eles dão uma largada com um horizonte previsto e a partir daí começa esse horizonte a ser elevado cada vez para um ponto mais distante. Vamos continuar aqui. Eu queria que o senhor falasse também sobre a liberação do uso de armas, né? É um tema também muito polêmico, mas para o cidadão de casa, né? Alguns defendem, outros não. Isso poderia aumentar a violência de fato? Ou para o senhor não, isso significa proteção para o cidadão de bem que está ali, né, querendo trabalhar honestamente e acaba sendo afetado e ameaçado por assaltos recorrentes? O que o senhor acha disso com relação à liberação do uso de armas? Eu não vejo uma questão como liberação, né? Liberação é quando você entra em qualquer loja, apresenta só uma carteira de motorista como nos Estados Unidos e compra a arma que você quiser. Aqui não é assim. Né? Você pode até comprar uma arma, mas para você ter o porte dessa arma, existe todo um processo pelo qual você tem que passar. Né? Com teste psicotécnico, teste prático, né? Há um chequeio do teu background, né? Pelo estamento policial. Então eu acho que aquela pessoa que, né, quer ter uma arma, ela tem que ter esse direito. É o direito de ter uma arma e de portá-la. Agora, óbvio, aquela pessoa, né, que não tem condições psicológicas, né, ou já tem um passado criminoso, essa realmente tem que ser impedida de estar com arma. É óbvio que o criminoso ele sempre vai andar armado, né, independente da arma ser legal ou não. Mas outras pessoas a gente sabe que tem desequilíbrios, né, que uma arma na mão dessa pessoa será um problema. Mas você acha que deveria ter flexibilização para o cidadão que, por exemplo, sofreu vários assaltos? Lá em Manaus, por exemplo, tem casos de comerciantes que já foram assaltados mais de 40 vezes. Não é nem questão de flexibilização, eu acho que é o direito da pessoa de se defender. Então, eu quero ter uma arma, que eu tenho um estabelecimento comercial, bom, eu vou comprar aqui uma pistola, né? Vou passar por todo o processo? E vou passar por todo o processo e vou ter a minha pistola aqui dentro. Né? De modo que o bandido que vier aqui,
ele vai pensar 2 vezes antes de chegar aqui e me assaltar, porque ele diz assim, não, eu posso me machucar. Essa vamos dizer, a teoria de você ter uma arma. Eu chamo da teoria do canivete. Um cara grande vai pegar uma pessoa de menor estatura, mas ele sabe, pô, aquele pequeno ali tem um canivete, ele vai me enfiar esse canivete na barriga e eu vou sangrar. Então, já não vou lá. Vamos lá então, senador. Eu queria falar com o senhor sobre ameaças internas e o papel do Exército nesse sentido. Em 2021, o senhor afirmou que o Exército poderia intervir em situações de instabilidade política. E em um cenário hoje que a gente vê de polarização, né? Hoje o Brasil está dividido. Como é que o senhor vê o papel das Forças Armadas nessas questões internas? Olha, você tem que se balizar pela missão constitucional, né? Então a missão constitucional, ela tem 3 fatores ali colocados, 3 tarefas, né? Vamos dizer assim. A primeira, a defesa da pátria, é muito clara, né? Tá? A segunda é a garantia dos poderes constitucionais, que leva, vamos dizer assim, àquela interpretação que se dizia das Forças Armadas como poder moderador, né? Mas o que significa a garantia dos poderes constitucionais? É a preservação do sistema democrático. Se alguém, né, vai colocar em xeque, né, o sistema democrático, que é uma opção hoje do povo brasileiro, é missão da Força Armada impedir que isso aconteça. E a terceira missão, que é por iniciativa de qualquer dos poderes, é a garantia da lei e da ordem, no caso específico que você se referiu anteriormente, do problema do crime organizado. Né? Pegando o gancho nisso, como é que o senhor avalia então essa denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor é um dos testemunhas, né, que foram acionadas. Como é que o senhor avalia isso? Senhor? Olha, eu avalio que esse é um processo, né, político, né, são acusações, né, kafkianas, quando a gente observa. Né, não há em nenhum momento, né, vamos dizer assim, provas que possam colocar que houve, né, o golpe em andamento. Né, ou seja, tropa foi colocada na rua, né, se atacou, né, as instituições, né, se buscou, né, matar fulano, beltrano. O que existe são conversas. Né? Não há em nenhum momento o dedo específico do presidente da República, nem todas essas conversas. Então eu vejo que é uma perseguição muito clara à pessoa do presidente Bolsonaro, né? Praticamente numa visão de um grupo, né, que hoje está encastelado dentro da Suprema Corte brasileira, que se arvorou, vamos dizer assim, de revisor do país, né, sem ter um voto para isso, né, e que procura praticamente expurgar a pessoa do presidente Jair Bolsonaro da vida política do país. O que de fato o senhor vai testemunhar, então, para o STF com relação a isso? Com o meu testemunho, simplesmente para dizer que ao longo dos 4 anos que eu convivi com ele na presidência da República, e o período, né, anterior a isso, né, durante a campanha eleitoral, e outro período que eu conheci na época, ambos servíamos, né, estávamos na ativa do Exército Brasileiro, isso já bem mais atrás, nos anos 80, em nenhum momento eu vi do presidente Bolsonaro a visão de que ele se pretendia se tornar um ditador dentro do país e por cercear a liberdade e os outros demais poderes, né, existentes, e tornar apenas vamos dizer assim, um regime aqui no Brasil de partido único e sem que legislativo e judiciário tivessem voz ativa. E o que o senhor acha que aconteceu com o Mauro Cid para falar todas aquelas coisas? O papel dele nisso? Eu vejo que a delação do Cid, né, ela foi praticamente uma coerção. Né? E isso está muito claro e deveria ter sido anulada no momento em que o próprio juiz, né, o ministro Alexandre de Moraes, o argue, não é previsto, né, num processo de delação premiada. E ali ele até, vamos dizer assim, ameaça a família do Cid. Eu vejo que o Cid relatou uma porção de coisas que ele viu, mas quando você junta esses fatos todos, são conversas. Né? E é o que eu digo, a partir do momento que nós vamos ser condenados por conversa, aí eu acho que nós vamos entrar num terreno extremamente perigoso. O que o senhor consideraria, nesse caso, uma prova contundente mesmo que o STF, se tivesse em mãos, deveria agir como está agindo? A prova contundente nada mais vamos lembrar assim, vamos colocar aqui, outros golpes que aconteceram na história do Brasil. Vamos lembrar 22,
Em 1922, a Escola Militar do Realengo, junto com outras unidades, se revoltaram, então saíram da escola, atacaram outros quartéis. Aí entra aí o episódio dos 18 do Forte, que bombardearam, a parte do centro da cidade do Rio de Janeiro, depois saíram pela praia de Copacabana para enfrentar a força. Então isso efetivamente é uma tentativa. Então vamos dizer que essa turma toda se reunisse no Palácio da Alvorada no dia da posse do presidente da República e de lá saísse armada para impedir a posse do presidente da República. Isso seria uma tentativa de golpe. Agora, não tivemos isso em nenhum momento aqui no Brasil. O 8 de janeiro, o senhor não considera que teve relação com O 8 de janeiro foi uma baderna, uma parcela expressiva da população representada por aquele grupo que estava lá. Até hoje, você já viu alguma análise de quantas pessoas tinha naquela manifestação? 3 mil, 4 mil, 5 mil. Nós já tivemos manifestação aqui em Brasília de 500 mil pessoas. Então, um grupo de 3 mil, 4 mil pessoas, por omissão dos órgãos responsáveis por garantir a segurança da esplanada dos ministérios, leia-se Gabinete de Segurança Institucional do senhor Presidente da República e Ministério da Justiça, avançaram para dentro da esplanada e praticaram um ato de vandalismo no Congresso, no Palácio do Planalto e na sede da Suprema Corte. Então isso foi o que aconteceu. E quem praticou o ato de vandalismo, na minha visão, tem que ser condenada por ter praticado o ato de vandalismo. Agora, enfiar 17 anos de cadeia, dizendo que aquelas pessoas foram para lá para dar um golpe, quem seria que seria instalado na presidência da República na segunda-feira? Lembrando que aquilo era um domingo. No dia 9, quem se sentaria na cadeira do presidente da República? A Fátima de Tubarão, Então, realmente uma forçação de barra absurda essa questão do 8 de janeiro. O senhor defende a anistia? Sim, eu fui o primeiro que entrei com um projeto para anistia, mas sempre colocando muito claramente, aquelas pessoas que efetivamente causaram dano ao patrimônio, que paguem esse dano ao patrimônio, paguem em dinheiro, paguem em prestação de serviço comunitário, tem uma opção de penas que podem ser aplicadas a essas pessoas. A decisão da STF, então, é desproporcional, E vamos lembrar, 2013, 2016, nós tivemos baderna aqui em Brasília, aquela questão dos black blocs, invadiram o próprio Congresso, invadiram ali o Palácio do Itamaraty, quebraram tudo, quadros do Itamaraty, que eram quadros valiosos. Tem alguém preso? Tivemos incidente lá no Rio de Janeiro, onde morreu um cinegrafista, eu acho que da Bandeirante, Tem alguém preso? Então, olha como é 2 pesos e 2 medidas nisso aí. O senhor é a favor de uma reforma no sistema da justiça militar? Não, a justiça militar, ela segue o seu trâmite, ela é uma justiça, vamos dizer assim, muito particularizada, porque ela atende um grupo específico em cima daquilo que é o Código de Processo Penal Militar. Então, ela está estruturada desde dentro das próprias unidades, onde o primeiro agente de justiça que tem é o comandante da unidade, que aplica essa justiça por meio de sindicância, de inquérito policial militar, quando for o caso. Você tem as auditorias militares espalhadas aí pelas diversas regiões militares do Brasil e chega na Corte Suprema, no STM, que são 15 ministros, 5 civis e 10 militares. 4 do Exército, 3 da Marinha e 3 da Força Aérea. Senador, eu queria falar com o senhor também sobre a situação, essas tensões que estão acontecendo ao redor do mundo, aqui perto, nos países vizinhos. Como é que o senhor acha que o governo Lula tem agido, Qual é a sua avaliação com relação a isso, a essas tensões com a Venezuela, enfim, com a própria Argentina e com os próprios Estados Unidos, com o Trump agora fazendo todas essas mudanças? Bom, eu vejo que a política externa do governo Lula ela é ideologizada, É uma política que aplaude ditaduras como a Nicarágua, Cuba e a própria Venezuela, muita dificuldade para condenar o Maduro. Vamos lembrar que o regime venezuelano está completando 26 anos. É um caso clássico de tomada de poder usando os instrumentos da democracia, Então, pouco a pouco, foi calado o legislativo, o judiciário, Então, todos eles subordinados ao poder executivo, E, obviamente, você tem uma visão ideológica em cima disso e não entendendo que o Brasil tem que se balizar pelo pragmatismo e pela flexibilidade. O que significa isso?
Significa que nós somos um país da civilização ocidental, que tem como valores a democracia, o Estado de Direito, o capitalismo, o pacto de gerações, mas temos interesses no mundo inteiro. Né? Então a gente se baliza por esses valores, mas, por exemplo, temos hoje o maior parceiro comercial, a China, ok. Trabalhamos com a China, independente do sistema de governo que haja naquele país, que não compete a gente estar julgando aquilo ali. Tá? E na questão aí hoje dos Estados Unidos, a gente tem que esperar clarear essa situação, porque efetivamente essa política tarifária, né, que o presidente Trump vem usando como arma, ela está totalmente fora de propósito. A gente tem que entender, né, até onde ele quer chegar com essas atitudes que vem tomando. E a Argentina é o nosso vizinho e nosso parceiro comercial aqui na América do Sul mais importante. Então, independente do governo que está lá, a gente tem que ter uma relação de Estado para Estado. Eu queria que o senhor falasse também das reformas, né, recentes aprovadas. A gente tem a reforma tributária que foi aprovada, foi vários dias, né, ali para discussão, tanto na Câmara quanto no Senado e tudo. O que o senhor achou da reforma do jeito que ela foi aprovada e está agora, né, para ser colocada em prática? Bom, eu votei contra. Né? Votei contra primeiro a emenda constitucional que a instituiu e contra o próprio processo, né? Vamos dizer, a lei que regulamenta a reforma, porque o número de isenções colocadas ali dentro é enorme, o que causa que nós vamos ter um imposto de valor agregado lá em cima. Há essa questão, não é, da partição do IBS, né, o que é o Imposto de Bens e Serviços, que vai ser dividido entre estados e municípios, com a criação de um comitê, que agora nós vamos analisar como é que vai funcionar esse comitê, e que praticamente, né, retira poder dos estados e dos próprios municípios, e pode haver uma ruptura do pacto federativo nisso. Então, acho que a reforma era fundamental, mas ela poderia ter sido bem mais simples do que terminou acontecendo. E contra todas essas medidas, que na verdade, o que o senhor acha com relação a essas medidas que o presidente Lula tem feito para reduzir o preço dos alimentos, zerando os impostos aí, pelo menos dos principais, né, da cesta básica? O senhor acha que vai funcionar ou é paliativo essas medidas? Na realidade, nós estamos vivendo um processo inflacionário por uma razão muito simples, né? O governo do presidente Lula é um governo gastador. Ele recebeu um cheque em branco do Congresso Nacional. Vamos lembrar que em 2022, dezembro, o Congresso votou aquela PEC da transição, que botou aí na ordem de 180 bilhões a mais no orçamento, né? E a partir daí escalonou esse gasto com a criação desse novo arcabouço, que dá uma flexibilidade maior do que era o antigo teto de gastos, e obviamente, né, ultrapassaram todos os limites. E o que acontece com isso? O governo injetou dinheiro na economia via, então, essa expansão fiscal, e a economia ela não consegue atender toda essa demanda, né? Então, consequentemente, os preços sobem. E você tem ainda a questão de sazonalidade da produção de alimentos e há essa inflação, em que o presidente acha que diminuindo impostos de importação vai mudar isso aí. Não vai mudar nada. O que ele tem que entender é que tem que buscar a redução do gasto público, né, de modo que isso vai levar à queda da inflação, consequentemente à queda do juro, e aí, né, a economia começa a entrar dentro de um círculo virtuoso. A gente já vai para o game agora, que a gente está chegando no final da nossa entrevista, senador, mas assim, eu queria muito perguntar do senhor, 2026 está aí, quais são seus planos na política? O senhor não pensa em vir de novo como vice-presidente, como presidente? Você sabe que vice-presidente você não escolhe, você é escolhido, né? E na realidade, né, nós temos que construir uma boa candidatura do nosso grupo da direita, né? Óbvio que a pessoa do presidente Bolsonaro é aquela que assoma como maior líder, né? Esperamos que consiga emergir desse processo em condições de concorrer, mas se porventura isso não ocorrer, né, nós temos que buscar alguns dos outros nomes que nós temos aí, como Tarcísio, Caiado, Ratinho, Zema, o governador do meu estado, que é o Eduardo Leite, né? Então nós temos nomes aí para enfrentar esse grupo aí da esquerda, do PT, que é um grupo atrasado, um grupo que perdeu o bonde da história e que, infelizmente, né, já tem que reciclar. Esse grupo tem que se reciclar porque ele envelheceu e não está entendendo como é que o mundo funciona hoje. Mas se o seu nome fosse apontado para presidente, né, para encabeçar? Eu acho muito difícil que isso ocorra, viu, Samira? Porque... Mas o senhor aceitaria?
Não, é óbvio que, né, se houvesse uma concertação em cima do meu nome, né, eu jamais refugaria uma tarefa dessa natureza. Mas, olhando, vamos dizer assim, objetivamente, né, a gente vê que o meu nome não é o caso para esse momento. Né? Ok. Vamos lá para o game, então? Vamos ao game. Game que eu já expliquei para o senhor. O senhor escolhe aqui uma figura, a gente vai revelar quem é. E o senhor diz se o senhor aceita na sua rede social ou se o senhor silencia, bloqueia, prefere não ter esse conteúdo. Pode escolher. Meia dúzia. Vamos lá, número 6. Olha, Columbre, do presidente do Senado. Davi é meu amigo, pô. Davi é uma pessoa que... o Davi ele tem uma característica que é o seguinte, ninguém consegue brigar com o Davi. Né? Porque ele é extremamente educado, ele sempre me tratou, né, desde a época como vice-presidente, né, com uma, vamos dizer assim, com uma alianeza, né, muito grande. Então, acho que está no lugar aí que ele brigou para ir, né, para ser o presidente do Senado e, consequentemente, presidente do Congresso. E tenha o meu apoio e está na minha rede, tranquilamente. Ok. Vamos para outra, então? Escolha outro número. Número 1. Número 1. Alexandre de Moraes, presidente do STF. É muito complicado você estabelecer uma crítica assim tão forte ao ministro do STF, mas acho que o ministro Alexandre de Moraes ele ultrapassou os limites, né, ao se apresentar como vítima, investigador, denunciador e julgador desses processos, né, e de estar encarregado de vários inquéritos e principalmente do inquérito que se arrasta desde abril de 2019. Esse inquérito ele já está saiu da creche, já está no primeiro ano do ensino fundamental. Né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, sou ministro, não está na minha rede. Ok. Vamos escolher outro número então, senador? Escolha aí o... Número 3. 3. Quem será? Olha, Mauro Cid. O Cid eu conheço desde que tinha 2, 3 anos de idade, é um guri excepcional. Lamentavelmente, né, se perdeu nessa, vamos dizer, nessa proximidade na política. A gente tem que ter muita sensibilidade, nós militares, quando trabalhamos junto a uma autoridade do nível com que ele trabalhou. Eu o visitei durante o período que ele estava preso, sou muito amigo. O avô do Cid foi meu comandante quando eu era cadete na Academia Militar, o pai dele é muito meu amigo. O Cid está na minha rede. Está na sua rede, com certeza. Está na minha rede. A gente tem agora um presente do Grupo Norte de Comunicação. Vou pedir para o nosso colega Jairo Coelho aqui trazer... Pode entrar, já não tem problema não aparecer. Obrigada. A gente preparou aqui um presente muito especial. O senhor deve conhecer alguns aqui, eu imagino. Tenho certeza que sim. Mas é um presente para o senhor. A gente está trazendo aqui uma cachaçinha do Jambu. Não sei se o senhor consome em algum momento bebida alcoólica. Mas é muito apreciada. Como diria aquele personagem, né? Eu gosto. Aqui o senhor com certeza conhece, que é o chocolate, a bala de cupuaçu. Sim, a balinha de cupuaçu. Que é o chocolate com um recheio de cupuaçu. Aqui é o sapo muraquitã, para fazer aquele barulhinho, que é da lenda indígena que dá sorte. Sim. Ó. Isso entrou na mata, é o que mais ouve. E esse aqui é o Guaraná de Maués, da banca da japonesa lá do mercado, Adolfo Lisboa. E Maués tem uma particularidade que a loja maçônica de Maués leva o nome do meu avô, é a loja Hamilton Mourão. Ah, olha só, que bacana, tá vendo, né? Tá vendo que o senador Hamilton Mourão tem muita história com o nosso norte, com o nosso Amazonas, tá tudo enraizado lá, né? Então daqui é um presente do Grupo Norte de Comunicação. Muito obrigado, Samira. Muito Parabéns obrigado pelo seu trabalho. A gente está aqui à disposição, sempre que o senhor quiser falar diretamente com a população do Norte ou para todo o Brasil pelo Portal Norte, a gente está aqui à disposição, tá bom? E muito obrigado pela sua vinda aqui. Muito obrigado, Samira. Agradeço a oportunidade aí dada pelo Grupo Norte e deixo só a última mensagem. A selva nos une, tudo pela Amazônia. É isso. É isso, minha gente. Muito obrigada pela sua audiência. Lembre que você pode ver e rever esse episódio quantas vezes você quiser no portalnorte.com.br e até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau.